Hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Estou parecendo um jornal da Record que tinha antigamente, passava na hora do almoço. Os comentaristas eram todos velhos, em volta de uma mesa, estavam discutindo as notícias. O apelido daquele programa era Jornal da Tosse, porque eles ficavam o tempo inteiro tossindo. Mas vamos então a Colossenses capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Aqui a gente já entende que Laodiceia era uma outra assembleia que ficava próxima de Colosso. Por isso que ele fala a respeito também dos que estão em Laodiceia. E inclui os que não viram, os que não tinham visto o seu rosto em carne. Então a impressão que dá aqui é que havia cristãos, havia irmãos que não conheciam Paulo pessoalmente, não é? Mas mesmo assim, ele combatia por eles em oração, como ele combatia em oração pelos que estavam em Laodiceia. E o motivo da oração, o motivo do combate, o objetivo do combate dele era o do versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. No capítulo anterior, ele havia falado no versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. O conhecimento é a matéria-prima. Nós buscarmos conhecer a vontade do Senhor. Depois nós precisamos de sabedoria para saber como aplicar esse conhecimento da vontade do Senhor. E inteligência espiritual para ter discernimento, porque às vezes nós não devemos usar de todo o conhecimento e às vezes nós usamos de todo o conhecimento que nós adquirimos. Então, conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual são três coisas que devem estar sempre na caixa de ferramentas de todo cristão. Então, no versículo 2 de Colossenses 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Esse mistério inclui o conhecimento de Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, essa ligação indissolúvel entre o corpo de Cristo, formado por todos os cristãos, e a cabeça, que é Cristo. Infelizmente, nós vivemos numa época quando mal se dá para discernir o corpo, em meio a tanta confusão, em meio a tanto joio misturado no meio do trigo, em meio a tantas más doutrinas que hoje tomaram conta da cristandade. Mas nós continuamos firmes, esperando em Deus, esperando em Cristo, porque em Cristo, no versículo 3, fala que em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós não precisamos de nada mais além de Cristo. Isso aqui nós vamos entender mais à medida que avançarmos aqui no capítulo 2 de Colossenses, porque ele vai falar de algumas coisas que estavam ameaçando os irmãos ali em Colossos. Uma delas eram as filosofias humanas, outra eram
o legalismo, né, o judaísmo que estava se introduzindo, e finalmente havia também aqueles que eram voltados para o misticismo. Essas três coisas também hoje entram e tomam conta da cristandade. A filosofia humana está hoje disseminada no meio de todos os cristãos, muitos lugares onde se diz serem reuniões de cristãos, nada mais são do que espetáculos, shows de coaches, shows de palestrantes motivacionais, e nada tem de Cristo, nem do Evangelho, e nem das verdades relacionadas ao corpo de Cristo. Em outros lugares você vai encontrar tudo aquilo que tem a ver com judaísmo, e os judaizantes já estavam invadindo o cristianismo no início também. A gente vê muito disso em Gálatas, né? Gálatas, Paulo chama de um outro evangelho, aquele que estava sendo pregado entre eles. E finalmente nós estamos também hoje contaminados, né, como cristandade, com o misticismo, que aquela praga que surgiu no início dos anos do século XX, chamada pentecostalismo, fez um grande estrago no meio cristão. Voltando ao versículo 2, então, em quem, que é Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Estão escondidos de quem? Dos incrédulos. Estão escondidos da incredulidade. Porque a primeira coisa que se exige para conhecer os tesouros da sabedoria e da ciência é crer em Cristo. Por isso que muita coisa que nós falamos, o incrédulo simplesmente não entende. Simplesmente acha um grande engano e tudo mais. Eu tenho levado muita pedrada nos últimos dias porque eu resolvi falar sobre democracia e que democracia não é algo vindo de Deus. E não precisa ter mais que dois neurônios para perceber isso, porque a própria definição de democracia é que é o governo do homem, pelo homem e para o homem. Deus não entra em lugar nenhum dessa equação, né? Mas a cristandade está tão doutrinada e viciada e domesticada em democracia, até a eleição de pastores nas igrejas é feita por votação democrática. Então, muitos cristãos nem percebem realmente o que há por trás da democracia, porque alguém já falou que democracia é a ditadura da maioria, porque a maioria acaba ditando as normas. Por isso que um cristão que venera tanto a democracia, ele não tem que abrir a boca quando a filha dele entrar num banheiro público e tiver um homem lá dentro vestido de mulher, um travesti ou um transexual. Então o cristão não deve reclamar, porque a democracia foi que colocou esse homem lá dentro. A maioria decidiu que isso é uma coisa boa, correta e que deve ser assim. Então é importante entender que é uma ditadura, na realidade, da maioria. E ela acabará, no final, levando à ditadura do anticristo e da besta também. Mas levei muita pedrada e continuo levando. Todo dia tem comentários assim, maldosos, sabe, a respeito dos meus vídeos. Mas tudo bem, nós não estamos aqui para escolher um sistema político, porque o cristão é um, um, um estrangeiro nesse mundo. Por isso que o último vídeo que eu fiz, eu leio um texto, eu acho que é muito importante, que o nome é Democracia ou Teocracia, de um autor chamado Agenor Pollock. Você encontra no meu canal o vídeo, eu gravei em vídeo, né? Narrando o texto, e o texto escrito está no Manjar Celestial.
manjarcelestial.blogspot.com. E ali ele deixa muito claro uma coisa, que nem o Senhor Jesus e nem os discípulos se envolveram em política. Se política é algo tão importante para o cristão, por que Cristo não se envolveu em política? Por que os discípulos não tomaram partido em política? Não são eles os nossos exemplos? Exatamente. Por isso que é importante entender que nós, voltando aqui agora, deixa eu voltar para a nossa. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Estão escondidos os incrédulos. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, Paulo escreve assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor ou debatedor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa é a realidade do mundo comparada com a realidade de Deus. E Paulo, então, quando ele fala mais adiante, no versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então a sabedoria humana não tem lugar nas coisas de Deus. Simples assim. Quando eu vejo irmãos buscando vídeos de filósofos para explicar alguma coisa, eu penso, puxa, que perda de tempo. O que um filósofo sabe das coisas de Deus? Nada. Nada. Ele sabe das coisas do mundo, ele sabe das coisas do homem, mas das coisas de Deus, nada. E no capítulo 2 de 1 Coríntios, nós vemos Paulo falar sobre a sublimidade de palavras ou de sabedoria. No versículo 1, ele fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, nenhum dos principais desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ou seja, não são coisas que são acessíveis às faculdades
humanas de percepção, né? Olho, ouvido, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam, para os que o amam. E mais adiante, daí ele vai falar, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, não busque, você não vai encontrar a sabedoria de Deus numa faculdade. Você não vai encontrar a sabedoria de Deus no ensino de filósofos, de professores, de, de, de diferentes conhecimentos, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, ele fala no versículo 12 de 1 Coríntios 2, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. E aqui ele mata a cobra. No versículo 14 de 1 Coríntios 2, ele diz: o homem natural, quem é o homem natural? O homem não convertido, o homem ainda na sua carne, na sua natureza recebida de Adão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não espere de alguém sábio deste mundo o conhecimento das coisas de Deus. Eu sempre me lembro de um livro que eu li falando de cristãos do século XIX, e aí ele dava um exemplo, o autor dava um exemplo de uma pequena cidade onde havia um juiz que era cristão, o juiz era o homem mais culto da cidade, o que tinha mais estudo, né, mais sábio, que julgava as causas no tribunal da cidade, e havia o padeiro. Então, durante nas coisas da cidade, nas coisas relacionadas ao governo da cidade, o juiz é quem ditava as normas. Mas quando eles se reuniam para ouvir a pregação da palavra de Deus e tudo mais, quem ensinava era o padeiro. Era o padeiro, que não tinha nenhum curso, nada, mas ele tinha o dom. E ele conhecia as coisas de Deus, porque as coisas de Deus você não recebe por meio de estudos humanos. Mas vamos em frente, então, voltando lá para nosso livro, nossa carta aos Colossenses, no capítulo 2 que nós estamos. Então, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? É muito simples, basta perguntar: ei, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Resposta: em Cristo. Então, quem tem a Cristo tem acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem não tem a Cristo, ou seja, um incrédulo, quem ainda não se converteu a Cristo, não tem acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E falando aqui de sabedoria de Deus e ciência de Deus, não sabedoria de homens e ciência dos homens, porque a ciência dos homens muda, conhecimento dos homens muda, varia muito. Eu me lembro sempre da minha coleção Tesouro da Juventude, que eu ganhei do meu pai. Era uma edição de 1955, que foi o ano que eu nasci. E eu adorava ler esse livro, eu li, era uma coleção, são vários livros, eu acho que eles estão agora na casa da minha irmã mais velha, ela que ficou com essa coleção. Mas eu li inteira, eu li todos aqueles volumes, porque eu achava muito interessante. Agora, pensa o seguinte, era o conhecimento de uma época de 1955, quando a tabela periódica devia ter mais ou menos a metade da, da, das coisas que tem numa tabela periódica moderna.
porque foram descobertos muitos elementos que ninguém sabia que existia em 1955. E você pega, inclusive, as páginas, né? Tem os capítulos que falavam de astronáutica, de foguetes, de viagens espaciais, que na realidade ainda não aconteciam. Então era tudo especulação. Era tudo especulação. Nem se conheciam as galáxias, para você ter uma ideia. O conhecimento das galáxias é coisa muito mais recente. E agora, então, com esse novo telescópio aí, o telescópio Webb, que ele registra as coisas em infravermelho, em luz infravermelho, ou seja, é uma luz que o olho humano não vê, né? Mas o telescópio vê e depois o computador converte essa luz para luz perceptível ao olho humano. Então, aquelas fotos de galáxias coloridas, assim, lindas, cheias de estrelas, tal, aquilo é o resultado da conversão da, da, da luz infravermelha para uma luz que seja visível ao olho humano. Agora, o que eles estão descobrindo está deixando os astrônomos, não astrólogos, astrônomos de cabelo em pé. Porque eles estão descobrindo que o universo é muito mais antigo. Eles estão descobrindo galáxias que não deveriam existir pelo conhecimento que se tinha anterior a respeito do universo. O Big Bang já caiu no desuso, né? Porque as coisas são muito diferentes do que eles imaginavam. E uma galáxia tem milhões de planetas, milhões de sóis, de estrelas. Então, ninguém enxergava essas coisas. Agora, o que é interessante é saber também é que qualquer visão que se tenha de um telescópio é, na realidade, uma viagem no passado, é uma viagem no tempo. Quando você vê o Sol no céu de manhã, você não está vendo o Sol, você está vendo como era o Sol 8 minutos atrás. Porque a luz do Sol leva 8 minutos para viajar até a Terra. Então, se o Sol se apagar agora, nós vamos ainda sobreviver mais 8 minutos. Depois vai congelar tudo aqui. O que não seria muito ruim, do jeito que o calor que está esses dias, né? Até que uma refrescada seria boa. Mas é isso que acontece. Então, o Sol é a estrela mais próxima de nós. As outras estrelas, então, estão a anos-luz de distância. O que significa anos-luz? Significa que a luz delas, para chegar até nós, leva anos. Anos. Então, quando você olhar no céu à noite, não acredite que você está vendo as estrelas. Você está vendo onde aquelas estrelas estavam anos atrás. Muitos anos atrás. Algumas mais de 1000 anos, mais centenas de milhares de anos atrás. Algumas delas talvez nem existam mais, porque a luz delas está chegando aqui, agora aqui, mas quando ela partiu lá daquela estrela, isso foi há muito tempo, foi muito antes dos seus bisavós existirem. Muita coisa diferente. Então, eu gostava dessa enciclopédia porque tinha muita curiosidade, muita coisa, mas hoje ela é lixo. Ela não serve. E era a ciência da época, era o conhecimento da época. Era que eu usava para fazer trabalhos escolares. Hoje é lixo. Quem mais moderno teve a Barça. Alguns amigos meus tinham em casa aquela coleção assim na estante a Barça, né? Depois alguns tinham até a Enciclopédia Britânica. Hoje nada disso mais, já está tudo superado. Tudo isso acabou em desuso. Às vezes a família fazia empréstimo para comprar uma Barça para manter os filhos dentro do conhecimento. É um conhecimento que agora já caducou. É que nem leite, né? Dia seguinte já está azedo, não serve para nada. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência? Então, se você não tem a Cristo, você não tem o acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
E aí no versículo 4 ele vem com um alerta, em Colossenses 2,4, ele dá um alerta, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras de enganação, de embromação, de embromation, né? Aquela conversa fiada que muitos vendedores às vezes jogam em cima para ver se pega. Então ninguém vos engane com palavras persuasivas. E aqui entra um alerta também, que é a questão da curiosidade que hoje nós temos, né? E muitas coisas curiosas. Você vai no YouTube, tem cada vídeo lá que são coisas assim super curiosas, né? Conhecimentos assim que coisas que você nunca ouviu falar, né? O cara vai explicar de que tamanho é a perna da pulga. Mas aí você tem que fazer assim, pergunta: de que me serve saber o tamanho da perna de uma pulga? Percebe? Então você vai descobrindo que tem muito conhecimento inútil, que apela para a curiosidade humana, que apela para a curiosidade. Eu abri foi Instagram agora há pouco, e tinha um vídeo lá, a moça falava assim que por que que um simples exame de sangue pode causar um ataque do coração, um infarto, ou alguma coisa assim. Ela falava. Quando eu vi o título e a descrição do Quero Ouvir, eu falei, não vou nem ver. Não vou nem ver. Por que que eu vou me preocupar com isso? Porque eu vou ter que continuar fazendo exame de sangue. Então, para assistir isso daí e agora ficar preocupado, não vai me ajudar em nada. Então, como dizia um amigo meu, aliás, era um chefe da empresa onde eu trabalhei, ele falava assim: feliz aquele que nasce pobre, vive ignorante e morre cedo. Esse é feliz. E não tem nada para se preocupar. E a gente acaba comprando preocupações o tempo todo. Alguém colocou um vídeo muito engraçado. É uma menina, ela está na mesa da cozinha assim, ela pega um pedaço de pão, ela pega um pedaço de pão para comer, aí aparece uma janelinha e um trecho de um vídeo tirado do YouTube, né? De uma pessoa falando: por que que você não deve comer pão? O que que o pão vai fazer com o seu corpo? E papabi, bababá. Aí ela pega e põe o pão de lado, aí ela pega um suco e vai tomar, e aparece uma outra janela, e aí já outra falando lá dos perigos do suco. Não sei. Daí ela vai comer um pedaço de carne, mesma coisa, vai comer uma verdura também, mesma coisa. Então, no fim, ela não come nada, né? Porque se for seguir todas essa sabedoria do mundo, eu achei até muito interessante. Isso aí foi tirado até de uma série chamada Yellowstone, onde o cara fala para uma moça que ela é vegana. Ele fala para ela: você sabe como é que a soja que faz o tofu que você come na sua alimentação vegana, sabe como é que é produzida? Você tem que arar o campo. Quando você ara o campo para plantar soja, você mata um monte de bichinhos, de animais, e depois vem a grade para gradear aquele campo, aí que você acaba com todo tipo de vida pequena que tem ali. Então, rãs pequenas, sapinhos, passarinhos que fazem ninho no chão, tem vários que fazem ninho no chão, né? Ratos, esquilos, topeiras. Ele vai dando uma relação de bichinhos que moram na terra e são destruídos pelas grades do arado, do trator, né? Quando ele passa aquela grade e vai revirando e cortando, despedaçando minhocas também. Então, na realidade, quando você come o seu tofu vegano, você já está comendo um tofu que foi produzido graças à morte de um monte de bichinhos. Então, ele não é tão vegano assim, esse tofu. Ele não é tão vegano assim. Ele é culpado de muitas crueldades, muitas mortes de animaizinhos. Então, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, muito cuidado para não ficar sendo enrolado por alguns que usam hoje de vídeos, né? O vídeo hoje é um instrumento sensacional, eu uso para o evangelho. Mas tem muitos que usam para tirar a fé das pessoas em Cristo, para desviar a fé das pessoas. Aí no versículo 5 ele fala: porque ainda que esteja ausente,
eu colocar aqui, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Ou seja, Paulo não deixava de pensar neles, de orar por eles, e ele se regozijava na continuação do versículo, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Essas duas palavras que aparecem aqui, ordem e firmeza, são palavras usadas nos originais em movimentos militares. Quem é militar sabe que você não consegue manter uma corporação se não existir ordem e se não existir firmeza também. Então, ordem e firmeza são coisas que deveriam acompanhar sempre o cristão no seu caminhar em Cristo, na vossa fé em Cristo. E aí ele vai falar no versículo 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E como é que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo? Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo pela fé. Foi pela fé somente. E como que nós vamos andar nele? Pela fé, reconhecendo que ele cuida de nós, reconhecendo que nós não somos espertos o suficiente para cuidarmos de nós mesmos. Não somos. Então precisamos depender dele em tudo. E é crendo que nós conseguimos isso, é pela fé que nós conseguimos isso. E aí no versículo 7, ele vai usar dois exemplos aqui. Ele vai usar arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, na fé, abundando em ação de graças. Arraigados significa raiz, tendo a sua raiz nele, em Cristo. O que é a raiz? A raiz é aquilo que não deixa a planta sair do lugar. Eu nunca vi uma árvore caminhando por ela. Não sei um dia de muita ventania, né? Mas a raiz é o que segura a planta no solo e por meio da qual a planta recebe o seu alimento. Então, nós devemos viver arraigados, arraigados em Cristo, com a nossa raiz profundamente presa a Ele, para que nenhum vento nos balance, nos tire, né, do lugar. Quando a gente vai lá para Mateus 13, ele falava lá da semente, né, da semente que caiu no meio dos pedregais, que não tinha raiz profunda. E o que aconteceu? Logo ela foi arrancada. Ela logo nasceu e secou, né, porque não tinha raiz profunda, não tinha de onde tirar. Até eu vou ler lá o versículo, em Mateus 13, versículo 20, ele fala assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, porque não tem raiz. Então, arraigado em Cristo, preso em Cristo, sem se deixar mover. Isso é importante agora. E ele fala no versículo 7, arraigados e edificados. Agora vem a segunda figura de linguagem que ele usa aqui, arraigados e edificados. Edificados nos fala de uma construção. Então, da mesma forma como estamos presos ao nosso solo, que é Cristo, de onde nós recebemos o alimento, a seiva, né, da nossa vida, nós estamos também edificados, edificados nele. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 6, que tem a ver com isso. Em Lucas, capítulo 6, versículo 47, o Senhor fala assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa.
e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E a rocha para nós é Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, essa é a maneira e o lugar onde o cristão deve ter a sua vida edificada. Arraigado em Cristo, edificado em Cristo. E confirmados na fé, que é a continuação do versículo 7 de Colossenses 2. Assim como fostes ensinados nela, na fé, abundando em ação de graças. E ação de graças é uma coisa que devia acontecer na vida do cristão constantemente. Quando você bater a cabeça num poste na rua, para um pouco, limpa o sangue da testa e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Obrigado por mais essa experiência. Deve ter alguma lição para eu aprender nisso. E realmente sempre tem. Sempre tem alguma coisa para o Senhor nos ensinar, até nos piores momentos da nossa vida. Sempre a doença sempre me ajudou a enxergar melhor os caminhos de Deus. E toda pessoa que passa por enfermidade sabe disso. Agora, se você passa pela enfermidade reclamando, não aprende nada. Não aprendeu nada, não aproveitou nada daquilo. Passou direto e não aproveitou. A gente vai para a escola e o que fazem com a gente na escola? Fazem provas. Você tem que passar por provas na escola, senão não passa de ano, senão você não sobe. E isso em qualquer situação, até no emprego. Você tem provas, tem dificuldades, tem testes, tem uma série de coisas para poder subir, ganhar uma nova posição no emprego. Então, assim é nas coisas de Deus. Deus permite provas em nossa vida para nos fortalecer, para nos ensinar. As árvores mais fortes são aquelas que são castigadas com os ventos mais fortes, porque elas desenvolvem raízes mais fortes. As árvores que não têm experiência com ventos fortes, quando dá um forte, ela é arrancada. Agora, o versículo 8, ele vai falar. Uh, ele vai falar de um primeiro, aqui, o primeiro engano ao qual nós estamos sujeitos e que já estava penetrando na cristandade. No versículo 8, que é o engano da filosofia. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que são vãs sutilezas? Detalhes que não servem para nada. É aquilo que eu falei da grossura da perna da pulga. Então, às vezes a pessoa vem com um detalhe assim, que você fala, nossa, que interessante, eu não sabia disso. Puxa, olha, está no vídeo aí o cara explicando a grossura da perna da pulga, e eu não sabia disso. Quando for no botequim para tomar cerveja com meus amigos, eu vou trazer esse assunto, eu vou impressionar todo mundo. Sabedoria de botequim, para se gabar, né? Então, tende cuidado de que ninguém vos faça presa sua, porque essas coisas viciam por meio de filosofias e vãs sutilezas. A filosofia significa o amor à sabedoria. Então, na realidade, o objetivo não é apenas a sabedoria, mas o amor à sabedoria. E a filosofia tem uma outra consequência, né? E tem até um versículo, acho que é em Coríntios, que ele fala: o saber ensoberbece, deixa a pessoa soberba, deixa a pessoa se gabando do que sabe, se achando melhor que as outras. E isso faz o conhecimento humano. Então, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas.
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem um livro muito interessante, que é o livro de Jó. E no livro de Jó, nós encontramos Jó, capítulo 4. A gente, quando lê o livro de Jó, a gente não entende porque no final o Senhor repreende os amigos de Jó. Porque eles falaram tanta coisa bonita, tanta coisa útil. Por que eles repreendem? Por que o Senhor repreende os amigos de Jó? Porque no meio das coisas boas e bonitas e úteis que eles falaram, havia também muito erro, muitas coisas erradas. O livro de Jó é um exemplo de como se é capaz de misturar verdade com mentira. O quarto amigo depois, não, aquele vai falar verdades, né? Mas os três amigos de Jó, eles estavam indo muito bem quando foram visitar Jó e ficaram em silêncio há vários dias, né? Então, enquanto eles ficaram em silêncio, eles estavam sendo ótimos visitantes. Quando eles abriram a boca, aí começou o problema. Tanto é que depois o Senhor fala para Jó fazer sacrifícios pelos amigos dele. Ah, Jó era um que conhecia a Deus. Os seus três amigos? Não, não conheciam. O primeiro, chamado Elifaz, lá em Jó capítulo 4, versículo 8, ele usa um argumento que também é usado em religião. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Esse é o conhecimento da experiência humana. Muitas vezes a experiência humana é trazida para a religião ou para conhecimento bíblico, mas nem sempre é correto. Porque pegue, por exemplo, aquele versículo do Antigo Testamento que fala: nunca vi Deus abandonar o justo. Nunca vi Deus abandonar o justo. Qual que é a mesma passagem? Deixa eu ver se eu... É... Nunca vi o justo abandonado. Eu acho que é tipo, nunca vi um justo desamparado. Desamparado. Exatamente. Deixa eu perguntar para... Salmo 37, 25. Qual que é? Salmo 37, 25. Salmo 37 e 25. Muito obrigado. Eu ia perguntar para a inteligência artificial, porque a natural aqui já não dá mais conta. Eu descobri que a inteligência artificial, é ótima para você achar versículos, porque você pode nem lembrar direito as palavras do versículo, mas ela encontra. Você pergunta lá para o chat o que não? Chat GPT. Chat GPT. Você pergunta mais ou menos assim o versículo, ele acha para você. Então é aqui, é Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é real, é a palavra de Deus, é a experiência, na verdade, do salmista aqui, né? Mas quando nós vemos o que Cristo passou, nós vemos que ele foi desamparado. O justo ali foi desamparado, efetivamente desamparado. Então, nem sempre a experiência humana é base, é fundamentação para a nossa fé. E aqui esse Elifaz, ele baseia a sua filosofia, né, na experiência humana. Segundo tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal
cegam isso mesmo. Nem sempre. Nem sempre. Tem tanta gente ruim aí no mundo que se dá bem, né? Outro amigo dele, o Bildad, sugere que Jó vá para o lado da tradição dos homens. Em Jó capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e considera e prepara-te para a inquirição aos teus pais, de seus pais. Então, essa é quando a religião busca na tradição humana, a sabedoria. Também não era válido. Como eu falei, tem muitas coisas que eles falavam que podia valer, pode até valer para nós hoje, mas eles não conheciam a Deus. Eles estavam usando da experiência humana, da tradição humana. Inclusive, o Senhor repreende lá em Mateus 15, ele repreendeu os escribas e fariseus, falando assim, em Mateus 15, versículo 3, ele fala assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aí o terceiro amigo de Jó, ele apela para a religião da causa e efeito. Em Jó capítulo 11, ele fala assim no versículo 13: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Então é o homem fazendo algum tipo de obra para se aproximar de Deus. É a religião humana. Qual é a religião humana? A religião humana, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for malzinho, você vai para o inferno. Né? Então, essas coisas, todas do livro de Jó, nós podemos, como eu falei, tem que filtrar, porque nós podemos encontrar ali algumas coisas que são verdadeiras, mas outras que são falsas, se nós considerarmos o ensino geral, o ensino completo das Escrituras. Mas vamos voltar lá para o nosso capítulo de Colossenses, que eu dei uma fugida tremenda aqui, né? Então nós temos o primeiro problema aqui no versículo 8, é a filosofia, que é a sabedoria humana. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, ou seja, detalhes vãos, detalhes que não servem para nada, só serve para conversa de botequim. Segundo a tradição dos homens, olha a tradição aqui. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, o que o Testemunho de Jeová vai falar desse versículo aqui? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a divindade no seu estado pleno, habita em Cristo, em forma corpórea. Vai entender isso, vai dormir depois de um versículo desse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, que Deus é esse que nós conhecemos? Que Senhor é esse que desceu dos mais altos céus e se fez homem, se fez carne e veio habitar aqui nesse mundo por amor de nós, para levar sobre si os nossos pecados. E no versículo 10, ele complementa esse pensamento: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então nós não precisamos de mais nada se nós já temos Cristo.
Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Ele vai depois aqui falar mais da obra de Cristo, a partir do versículo 11, mas eu queria antes saber se tem perguntas, que eu já falei bastante aqui. Vamos ver como é que está a sessão da pessoal que está dormindo. Tô aqui. Está acordado aí? Tô aqui. Aqui, vamos lá. Não sei os outros. Eu escutei de um irmão essa semana no trabalho, que ele assistiu a uma pregação de um pastor na denominação, explicando o tamanho de um anjo. Ele contou que o pastor faz parte de um grupo de pastores que se consagram para que Deus revele esses estudos. Uau, meu, puxa vida, hein? Essa discussão não é nova, não. Essa discussão, quer ver, ó? Eu vou descobrir já quanto tempo. E aconteceu, irmão Mário, que ele me contou, né, que ficou impressionado. Rapaz, eu fiquei tão impressionado com o que o homem falou, explicando tudo direitinho na palavra, ali na palavra, aquilo que o senhor está falando aí, né? Fico impressionado com esses detalhes, né? Na Idade Média, olha aqui, já até achei aqui alguma coisa. Na Idade Média teve uma discussão assim, de teólogos e filósofos, e não chegaram a um consenso de saber quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. Olha que útil que foi a discussão. Mas eu acho que teve uma discussão dessa, um debate desse, e foi feito numa cidade lá da Idade Média, que toda a cidade reunida, esperando para ver qual era a conclusão do debate. Enquanto isso, os inimigos chegaram e invadiram a cidade e meteram a espada em todo mundo. Então, essa é a maneira do homem de querer buscar entender as coisas de Deus. Agora, que utilidade tem saber o tamanho de um anjo? Hã? Só se você for fabricante de mobília para anjos. Aí você tem que saber que tamanho tem um anjo para fazer uma cadeira, uma cama do tamanho correto e tudo mais. É esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento incha, o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 1. Alguém aqui passou aqui o versículo. Então, realmente é esse tipo de conhecimento que ele não serve para nada. Absolutamente nada, né? O que mais que nós temos aqui de perguntas e dúvidas? Alguém quer saber o tamanho da perna da pulga, né? Pegue a pulga primeiro. Sempre lembro, meu pai contava a piada do homem que passou a vida treinando uma barata para fazer acrobacia. Aí quando ele conseguiu, né, a barata saía da uma caixinha de fósforo, ele abria a caixinha, a barata saía correndo, dava um salto mortal assim e caía em pé, né? Aí quando ele conseguiu fazer a barata apresentar esse número, ele foi no bar lá onde estavam os amigos dele. Pessoal, tem um negócio incrível aqui para mostrar para vocês. Ele abriu a caixinha de fósforo, a barata saiu correndo, o amigo dele falou assim, ó, uma barata, pá. Pisou em cima. Ai, ai. Como você lida ou lidava com o seu emprego, sabendo que esse mundo busca por evolução, melhorias, um mundo melhor, sendo nós cristãos caminhando aqui de passagem? Como trabalhar aqui e servindo como ao Senhor e não se envolver demais com a empolgação desse mundo? Não sei se deu para o irmão entender a pergunta. Deu sim, absolutamente. Bom, o fato de nós estarmos vivendo com
um olho no céu e o outro na terra, que nós não podemos também, de repente, falar assim, não, agora eu vou me mudar para uma caverna no alto de uma montanha e ficar ali orando o dia inteiro. Não, aí seria até um testemunho ruim, seria um péssimo testemunho. Porque o normal é que você procure melhorar, procure sempre fazer melhor hoje o que fez ontem. Então, o aprimoramento no trabalho, falando trabalho agora, né? Faz parte da vida do cristão também. Porque ele tem que viver como exemplo. Se numa empresa, você é cristão, você tem que ser o melhor funcionário, sem pisar na cabeça dos outros, mas você tem que procurar sempre exceder a sua capacidade, não é? É claro que você vai também colocar os seus limites. Eu teve um momento numa empresa que eu trabalhei que o dono da empresa decidiu dar ações da empresa para alguns diretores. Eu era diretor de comunicação e marketing. Então ele queria nos tornar sócios e realmente ele deu. Alguns deles receberam uma parte de ações, pouca coisa, né? Mas o suficiente para que eles se tornassem sócios da empresa. Você, quando se torna sócio de uma empresa, você também passa a ser responsável legalmente, né, por aquela empresa e por algum problema que dê nela. E eu nunca me lembro a cara dele, do presidente da empresa, quando ele me chamou na sala dele, explicou tal. Olha, Mário, eu queria te dar uma parcela aqui de ações e bababi, babá. Eu falei assim, olha, você não vai entender o que eu vou dizer aqui, mas você sabe que eu sou cristão, porque todo dia eu pregava o evangelho para ele, o presidente da empresa. A gente almoçava juntos, né? Ele até me chamava, porque ele era um cético, um ateu, mas que lia muito, lia muito, lia muito, lia muito. Então ele gostava de conversar comigo, porque isso estimulava ele procurar respostas para minhas questões e tal. Aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, a Bíblia me ensina que eu não devo fazer sociedade, julgo desigual com incrédulos. Deixei claro para ele, eu pus assim na lata. Pensei, bom, esse cara vai me demitir hoje. Não demitiu ali. Não foi nesse dia. Eu fui demitido depois, mas não foi nesse dia. Mas fui demitido porque a empresa estava indo mal e precisava cortar custos, né? Mas não foi nesse dia. Então, eu arrisquei o pescoço ali, mas eu tinha que colocar uma posição. Porque no momento em que você entra num julgo desigual, uma sociedade, aí você tá sujeito às consequências dessa sociedade. É que nem cristão querer ser político. Você vai ter que se filiar a um partido. E aí, o que o partido decidir, você tem que se assinar embaixo. Então, se o partido decidir votar a favor do aborto, você vai ter que votar a favor do aborto. É assim que funciona em política. Começa com julgo desigual. Por isso que tem político cristão? Tem. Tem. Agora, como eles vivem sendo cristãos dentro da política, isso é uma coisa que eles vão ter que responder ao Senhor, não a mim. Eles não são meus servos. Eles são servos do Senhor. Então, eles vão ter que responder ao Senhor. Mas um político não deveria, ah, um cristão, melhor dizendo, não deveria se envolver com política. Porque o Senhor Jesus não se envolveu com política, e ele é nosso exemplo. Os discípulos, os apóstolos, não se envolveram com política, e eles são nossos exemplos também. Então, o cristão deve se manter longe disso. Então, quando você trabalha numa empresa, é correto procurar sempre melhorar, sempre evoluir dentro daquela função, porque isso é um testemunho bom, inclusive, para você mostrar que é um cristão. E o cristão tem que ser realmente aquele que trabalha melhor, aquele que dá o melhor exemplo. Não sei se eu expliquei, se eu respondi a sua dúvida.
Bom, ninguém mais tem dúvida e não quer me contratar para alguma função aí na empresa. Às vezes as pessoas perguntam, né? Por exemplo, ter ações de uma empresa é julgo desigual? Não. Porque é diferente você se tornar sócio de uma sociedade, onde você passa a responder pela empresa também, ou você comprar ações. Mas daí você não tem poder nenhum na empresa, você não é responsabilizado. Por exemplo, você compra ações do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil fizer alguma coisa errada, você não é responsável. Você pega e vende as ações e sai daquela e vai comprar outras. Então é diferente você ser acionista e você ser um. Porque você está sendo investidor. Na realidade, todo o dinheiro que você põe na poupança, você se torna, de certa forma, acionista de empresas, porque como é que você pensa que o dinheiro que você põe na poupança rende? Rende porque o banco investe em diferentes empresas para poder fazer dinheiro, para poder ganhar dinheiro. Tanto é que eu me lembro de um irmão nos Estados Unidos que ele tinha investimentos e aí ele tirou os investimentos que ele tinha no banco, certos investimentos, quando ele viu a relação das empresas nas quais o banco investia aquele dinheiro para dar lucros e dividendos para ele. E ele viu que ali estava, entre as empresas, havia uma empresa fabricante de armas. Então ele achou que não devia continuar, então ele vendeu aquelas ações ou deixou de fazer aquele investimento. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, Raíssa perguntou aí, mano. E franquias? A irmã perguntou. a franquia, eu acredito que você não fique dono, sócio, né, da empresa. Você compra, eu não entendo muito bem de franquia, mas eu acho que você adquire o know-how, você adquire direitos de usar a marca, né, tipo McDonald's e tudo mais. O McDonald's você não é dono nem do imóvel, me parece. Aliás, o McDonald's não ganha dinheiro fazendo sanduíche. A McDonald's ganha dinheiro alugando imóveis para os que fazem sanduíche. Na realidade, o negócio deles era uma empresa imobiliária, a McDonald's. O que entra de franqueado é que realmente paga o aluguel, a reforma, tudo, para poder fazer o ponto lá do McDonald's. Mas eu não entendo muito bem. Eu acho que não é igual uma sociedade. Que a sociedade você passa a ser dono, da empresa, em alguma parcela. E uma pessoa que abre uma franquia do McDonald's nunca, não fica dono do McDonald's. Ele é dono da franquia, ele é dono da licença para usar o nome, usar o tempero e a marca e tudo mais. Mas eu não sei realmente. Mas eu acho que não é, não. Tem muita área cinzenta, sabe, nessas questões de negócios. Por exemplo, plano de saúde. Alguns irmãos que são médicos ou dentistas, eles não entram em plano de saúde porque é cooperativa. A cooperativa é que todos os cooperados são donos da cooperativa. É assim que funciona. Tem cooperativa também agrária, né, agrícola, tem cooperativa de criação de frango, tem vários tipos de cooperativa. Então, o que acontece, por exemplo, numa cooperativa agrícola, é que a cooperativa compra um trator e os cooperados podem, então, cada um usar o trator para arar a sua terra e produzir. E uma cooperativa de saúde, por exemplo, a cooperativa constrói o hospital e os médicos que são cooperados fazem parte daquela. Mas eu entendo que nesse caso o cooperado ele não é um acionista como é um acionista de uma empresa. Posso estar falando até bobagem aqui, mas eu acho que não é não,
porque ele pode sair na hora que ele quiser, ele pode se desligar da cooperativa. E o problema de uma empresa onde você é sócio é que você responde também pela sociedade, pela empresa. E você não pode se desligar, tal. Tem todo um regulamento aí para você deixar de fazer parte, né? Tanto é que se a empresa fizer alguma barbaridade, você é responsabilizado também, às vezes até criminalmente, pela barbaridade cometida pela empresa. Mas isso aí, como eu falei, tem muitas áreas cinzentas, e vai depender de cada cristão orar ao Senhor e buscar saber qual é, se deve ou não entrar num negócio e até onde entrar e tudo mais. É aqui, ó, Lusitânia está explicando, na franquia você compra o modelo de trabalho e paga o direito de uso da marca. Também paga mensalmente sobre lucro e faturamento, dependendo do contrato entre franqueado e franqueador. Se você quiser abrir uma igreja da Universal, você também pode. Você vai pagar, vai abrir são franquias. Essas igrejas que tem por aí, são essas igrejas neopentecostais, são franquias. São franquias. O cara abre, usa a marca, usa os truques para curar as pessoas, para fazer cego enxergar, fazer aleijado andar, e paga uma parte do dízimo para a matriz, para a igreja mãe. Mas você não pode falar mal da mãe. Você tem que falar sempre bem da mãe. Tudo bem? Quando eu for abrir uma igreja, eu vou avisar vocês como é que vai ser o nosso sistema de franquia. Eu falo essas coisas, alguém faz um recorte e publica no YouTube, fala assim, o Mário está falando que vai abrir uma igreja. Está até perigoso hoje falar as coisas. Tem mais uma aí, Valdemir, Mário. Tem mais uma aqui, Tiago 2,14 mostra que a fé sem obras é morta. E é realmente, porque a fé verdadeira, ela vai produzir obras. Mas a fé que salva é a fé, não são as obras. As obras são consequência. Agora, quem é que decide o que são obras de uma fé verdadeira? O Senhor. Porque eu posso realmente crer no Senhor e ninguém enxergar uma partícula de fé na minha vida. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de oração e eu vivo orando pelas pessoas e tudo mais. E isso eu faço em secreto, né, em oculto. Então, as obras são realmente uma consequência da fé. Uma consequência da fé. Aquele que crê, ele vai extravasar isso, ele vai mostrar a sua fé na forma de obras. Agora, Tiago está falando. Passou uma moto aqui. Tiago está falando da justificação horizontal. Tu tens fé? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu mostrarei a minha fé. Alguma coisa assim, né? O diálogo que ele fala. Então, na realidade, em Tiago é a justificação de homem para homem. Está passando um cara aqui que não. O dinheiro deu para comprar o som do carro, mas não deu para comprar o fone de ouvido. Ele passa na rua e as buzinas todas acabam disparando, os alarmes. Mas vamos voltar ao que eu estava falando. Então, Tiago é a justificação horizontal, de homem para homem. Mostra-me a tua fé pelas obras. Romanos é a justificação vertical, do homem para com Deus. E lá, então, Tiago fala que a justificação é pela fé com obras. Romanos fala que é só pela fé. Por quê? Porque é Deus quem conhece os corações.
Ele sabe quem tem a fé verdadeira. E até as obras ocultas que são produzidas pela fé, Deus sabe, Deus conhece. Mas é isso. Muito bem. Vamos encerrar então? São 21 horas e 29 minutos em Brasília. Em Salvador deve ser um pouco mais tarde, porque aí o relógio o calor deve derreter os ponteiros e não, não marca de. Aliás, calor está aqui, gente. Eu não aguento mais o calor. Pronto, Bom, Mário. Então, qual é o versículo mesmo que ficou? vamos parar, vamos continuar, aliás, no versículo 11. Na próxima, pegamos a partir do 11. Ok? Certo, Mário. Ok. Alexandre, você poderia agradecer, Alexandre? Sim. Vamos agradecer.